Bom. Vamos ter sorte, porque vamos ter cá alguém que eu não acredito que seja supersticiosa, porque adora os números. Logo, a sexta-feira 13 é para a nossa convidada um dia como outros qualquer. Ou talvez não, porque para este dia em particular deve haver alguma explicação. Vamos saber de tudo com Ana Sequeira. Olá, Ana, bom dia! Bom dia! Aqui está o livro. Ana Sequeira. Sim, vais mostrar? Então, exatamente. Numeróloga, intuitiva e terapeuta. Mas tem um palavrão a seguir. Acástica. De registros De registros acásticos. O que é que são registros acásticos, já para começar? É uma consciência universal. Pode-se traduzir por consciência universal. Sim, ou seja, traduzindo para miúdos, digamos sim, assim. Sim. Obrigado. Portanto, todos nós temos, vamos imaginar um livro da vida, em que experiência após experiência, vida após vida, fica registado, tal como um eletrocardiograma, não é? Toda a vibração da nossa existência, fica registada em todas as experiências que nós pelas quais vamos passando. Portanto, partimos sempre do princípio que nós somos vidas anteriores. Certo. E que a seguir esta vêm muitas mais. O que é bom. É bom pensar nisso. Isto já te interessa, não é? Eu adoro estes temas. Então vamos a isto. Ana, quem é que a influenciou para que chegasse à numerologia? Isso é uma excelente pergunta. Nunca me tinha feito essa pergunta. Não? Bom, eu nem sei muito bem quem é que me influenciou. Acho que foi uma série de pessoas, mas sobretudo foi um mapa. Sei, a tabuada. Não, foi o ratinho da tabuada. Todo. Não? Porque a sua formação até é outra, não é? Tem a ver com sim, em termos académicos. Eu fiz formação primeiro em estudos europeus, depois em gestão empresarial, portanto nada a ver. Mas a verdade é que eu sempre tive alguma curiosidade por estas áreas. Quando fiz 17 anos, os meus pais, que eu acho que não sabiam muito bem o que é que estavam a fazer, ofereceram um mapa numerológico. Na altura foi assim uma pequena expansão de consciência e 10 anos mais tarde, quando passei assim por uma fase da minha vida mais sensível, voltei a buscar esse mapa e encontrei ali a chave para tanta coisa que não estava a funcionar. Coincidia 10 anos depois aquilo que o mapa dizia? Sim, ou seja, aquilo que eu vi aos 17 anos não me fez tanto sentido, porque aos 17 anos há muitos outros interesses, certamente. Claro. E com 27 anos realmente nós conseguimos ter outra percepção daquilo que dizem sobre nós. E realmente eu encontrei ali o porquê de que certas coisas não estavam a funcionar e o que é que eu poderia fazer para encaminhar a minha vida. É verdade. Então o que é um mapa numerológico? De que forma é que ele nos influencia realmente a nossa vida? Certo. Para já, os números não nos influenciam, os números descrevem a nossa experiência. E não descrevem no sentido em que está tudo traçado, nada disso. Ou seja, nós nascemos com um código energético, tudo é energia, e os números, que foi uma ciência tão bem desenvolvida por Pitágoras, portanto uma ciência milenar, permite-nos perceber, através da nossa data de nascimento e do nosso nome, qual é esse percurso, nomeadamente o percurso de sucesso. Ou seja, que dons é que eu tenho em mim, que talentos é que eu tenho em mim e de que forma é que eu posso partilhá-los. Não só, obviamente, desenvolvê-los em mim, mas partilhá-los com o mundo. Mas isso tem a ver, por exemplo, hoje em dia... Eu já nasci de um parto natural, não é? Hoje em dia os partos ou são provocados, não é? Ou são induzidos, e isso também influencia, ou seja, uma vez que não é a natureza... Eu acredito que as coisas não acontecem ao acaso. Ok? Claro que hoje em dia, sou sincera, existem muitos pais que me perguntam, eu vou fazer uma cesariana, qual será o dia melhor? Eu recuso terminantemente a ter esse tipo Fica de... com uma responsabilidade muito grande. Se acontece alguma coisa... E não é só isso, eu acho que mesmo que nós façamos esse tipo de planos, pode acontecer qualquer coisa. Sim, é verdade, de uma forma vamos imaginar, outra. não nasce às 11 da noite, nasce no dia a seguir à 1 da manhã. Porque muda tudo, muda tudo. Portanto, eu acredito que as coisas devemos deixar... mesmo tudo, se nascer às 23 ou se nascer às 0001 segundo. Sim. Porque é um dia diferente, tem uma vibração diferente. Entramos neste mundo num dia que tem uma vibração específica, portanto vale a pena, mesmo o dia 3, este dia, né, tem uma vibração. Acontecimentos que se vão gerar estão em consonância com essa vibração. Portanto, se a minha data de nascimento é no dia a seguir, toda a minha experiência de vida vai ter outras oportunidades, outro potencial. A numerologia conjuga-se com a astrologia? Pode-se conjugar, mas são ciências completamente diferentes. Distintas. Sim. Onde é que foi aprofundar os seus conhecimentos para poder agora editar um livro sobre? Sim, portanto, eu sempre estudei, li muitos livros, centenas de livros. A pessoa que me fez o mapa numerológico aos 17 anos foi a pessoa que mais tarde, aos 27, me deu a formação e depois, a partir daí, assim, a numerologia é um estudo para a vida. Não se para nunca de estudar. Cada vez que se faz um mapa, nós descobrimos mais coisas sobre as pessoas, vemos mais pessoas fantásticas. São contas que nunca mais acabam, não é? Não, e é uma aprendizagem vermos pessoas tão distintas. Todas as pessoas são únicas, não há ninguém igual a ninguém. Mas existe aqui uma diferença muito grande, que é a numerologia, que é uma ciência mais exata, podemos assim dizer, e a intuição.
que de exato já não tem assim tanto. Sim, eu acredito que nós somos intuitivos, tá bem? Portanto, a intuição é o quê? Vamos desmistificar. É a capacidade de tirar o ruído que está à nossa volta para nos ouvirmos interiormente. Todos nós, quem é que já não disse, eu se tivesse seguido aquele feeling? Sim, sem certo? dúvida. Portanto, a intuição faz parte de nós. Todos nós temos sensibilidade para perceber a nossa voz interior. O que é que se permite fazer através destas ferramentas? É realmente eliminarmos esse tal ruído. Que é o mais difícil. E acedermos cá dentro. Portanto, um mapa numerológico, obviamente, tem uma parte prática, uma parte, os números significam sempre a mesma coisa, mas olhando para um mapa inteiro, nós conseguimos perceber como é que eles se conjugam, como é que eles conversam entre si. É O quase que é que uma se entende música. por mapa inteiro? Mapa É a inteiro. data de nascimento? É a hora de nascimento? Não, eu não vou para o nome da hora, Da hora? pode ser, mas não Sim. vou. Portanto, eu conjugo data de nascimento com o nome. Ou seja, o nosso nome tem uma vibração, o som, não é? Sim. E o que é que Pitágoras fez? Fez a cada letra... Corresponder ao número. Exatamente. E, Sim. portanto, nós conseguimos, vamos imaginar uma pauta musical, Certo. em que cada letra do nosso nome significa um som. E, portanto, o nosso nome é uma melodia. Isto é Sim. lindo, não é? Isto significa o quê? Que ao longo da minha vida vou ser chamado de determinado nome e isso cria uma vibração em torno de mim que define a minha personalidade. Como é que eu me mostro ao mundo, aquilo que eu me sinto e que é que eu reconheço em mim e, no fundo, assumo da minha personalidade, a forma como eu me comporto. Nós já Portanto, vamos a exemplos práticos. Sim. Oh, Ana, quando é que mudou de vida? Quando é que passou a tomar a numerologia a tempo inteiro? Foi a partir dos 28, sim. Sim? Foi no início do meu segundo ciclo 28 de é um vida. bom número. São todos bons. São todos bons, Catarina. Mete isso na tua cabeça. De uma vez por todas. Mas eu Foi aos percebo, 28. eu também faço anos a dia 28, eu percebo A perfeitamente. sério? isso. Pronto, já percebeste. Nós entendemos muito bem. E a família entendeu na perfeição? Mais ou menos. Tu não venhas com essa conversa dos números, foi isso que ouviu? Foi mais ou menos assim. Quer dizer, não foi bem assim. Claro que Sim. hoje em dia eu acredito que os meus pais, obviamente, foi aquilo que foi a fase, foi a parte Sim. da minha vida que estou mais a aceitar, porque eu tinha um caminho completamente convencional e até era bem, digamos, bem sucedida, sempre fiz as Sim. coisas como os pais gostam que os filhos façam. Mas não era totalmente feliz e por isso teve que seguir um outro caminho, não Portanto, é? houve uma fase da minha vida em que eu tive a dizer, pai, mãe, eu adoro-vos do fundo do meu coração, mas este é o meu caminho, tenho que respeitem aceitar. e Mas aceitem. eu tenho uma atração louca por números. Vamos a eles? Vamos. Fazer contas? Fiquem à vontade. Não, porque Jorge vocês Gabriel. estão próximas Começa uma ao da Jorge. outra. Começamos por Jorge. Ai, sim. Bem, Jorge, acho claro bem. que sim. Então vamos lá. Portanto, há aqui uma responsabilidade do nome que foi escolhido para o Jorge, não é? Sim. Que escolheram para ti e depois Pois. o dia em que nasceste. É assim, eu no livro decidi incluir, portanto, este livro está um bocadinho assim fora da norma dos habituais manuais de numerologia. O que é que eu decidi incluir? Só a data de nascimento. Ok. Porquê? Funciona mais ou menos como um GPS. A soma da nossa data de nascimento dá-nos o sítio para onde eu me devo dirigir. E eu, quando digo sítio, não é sítio físico, obviamente, é uma forma de estar Uma área, perante não a é? vida. Sim. Não, uma forma de estar perante a vida em que eu me realizo. Certo. E, no fundo, é o nosso GPS. Se nós, no GPS, nós não soubermos para onde é que temos que ir, andamos às voltas e nunca mais lá chegamos a lado nenhum, porque Claro. não sabemos o destino. Claro. Mas também, se não soubermos onde estamos, também não conseguimos fazer essa Não nos equação. orientamos. Ponto Sim. A, ponto B. Ponto A, ponto B. Portanto, isso foi o que eu Sim. decidi incluir. Vamos então aqui a cálculos. Então vamos lá. Vamos pegar no caso do Jorge. 29. 29. Do 5 de 1968. Ora, muito simples. Existem vários métodos de calcular a missão de vida. Sim. Este método que eu utilizo soma a data de nascimento dígito a dígito. Certo. Então, neste caso, o que faríamos é simples. 2 mais 9, né, que representa, Sim. neste caso, o dia, mais o 0 e o 5. O 0 não tem valor, mas incluímos aqui o 5. Sim. Mais, neste caso... 9, 6, 8. Sim, acho que já percebemos. Neste caso aqui, eu já fiz as contas, e dá 40. Sim. 40 que se reduz 4 e 0, 4. 4. Portanto, isto é, digamos assim, um sistema, uma combinação que ao longo da vida, Jorge, quanto mais colocar estes números a vibrar equilibradamente, mais a vida irá fluir. O 4 representa aqui, neste caso vamos começar aqui da direita para a esquerda, o 4 que é o número mais importante, neste caso aqui até se vai repetir, significa então um objetivo. Neste caso aqui o 4 tem a ver com as estruturas, representa o quadrado, não é? As bases sólidas, as estruturas que nós construímos na nossa vida para que também sirvam de estruturas para os outros. Por norma são pessoas que gostam da organização, de método, das coisas, às vezes até um pouco convencionais e que ao fazer este trabalho conseguem, por exemplo, em termos profissionais ou até na família, porque são por norma pessoas de família, criar realmente aquela base de sustentação que permite aos outros sentirem seguros e confortáveis. Claro que existem coisas boas, coisas menos boas, como em qualquer Bem, número. Nós temos que saber as coisas menos boas para saber, eu não quero Claro, ir por aí. claro. O que é que o 4 tem de menos bom? É que às vezes Sim. é que às vezes essas estruturas são demasiado rígidas. Portanto, aquilo que o 4 diz é, para que se construam estruturas que sejam sustentadas, nós temos que primeiro perguntar, isto funciona ou não funciona? Se a qualquer momento da minha vida deixa de funcionar, eu tenho que ter a capacidade de flexibilidade, Sim. de adaptabilidade a novas estruturas. Porque isso é que vai me permitir, mesmo estando seguro, não estar preso numa zona Claro, de conforto, claro. criar expansão e progresso.
Neste caso aqui ele vai se repetir, este 4zinho aqui, ou seja, o número mais à esquerda vai dizer realmente oportunidades e dificuldades. Ao longo da vida o Jorge vai sempre encontrar situações em que pode realmente construir qualquer coisa que seja sólido e que seja inclusivamente apreciado pelos outros. O Jorge está a colar muito sério. É quadrado. Eu estou atento. Não, mas isto é facto bom. Eu, por exemplo, incluí no livro vários exemplos de pessoas célebres para que as pessoas conseguissem criar essa relação. Claro. Incluí o caso da Rosa Mota. E uma das frases que eu encontrei sobre a Rosa Mota que acho que explica claramente isto é muitas vezes eu não sabia o caminho, muitas vezes não via a luz ao fundo do túnel, mas eu persistia. Persistência e disciplina e foco, mas com flexibilidade, são os truques aqui do 4, está bem? Ainda só aqui uma ideiazita. Os nossos, portanto, estas parcelas, dia, mês e ano, depois eles vão se separando e vão traduzindo ciclos ou períodos de vida. E neste caso aqui, que é adulto, está com esta influência do 29. Dizem. Que é adulto, dizem. Diga. Portanto, o 29 está agora, em termos de percurso de vida, a influenciá-lo e diz o quê? O 29 reduz a um 11. O 11 é o número de iluminação. E que diz, é preciso ver para além de o que quer que aconteça na vida para conseguir inspirar os outros. Portanto, pessoas de 29, nascidas em 29, por alguma forma, por caminhos que sigam, acabam sempre por estar um bocadinho na linha da frente. Não para forçar os outros a seguir o caminho, mas para inspirar. Eu vou fazer o primeiro percurso antes de vocês. Se vocês depois quiserem seguir, sigam, que isto está Alguém tem certificado. que ir à frente. Okay. Exatamente. Vamos arranjar tempo para a Catarina? Vamos muito rapidamente. Então, 28. 28. Certo? Do 8. Do 8. De 82. 1982. Ora. 82. 82. Peço desculpa. Bom, 62. neste caso aqui, já fiz as contas, é um 38, 11. Reduzimos apenas uma vez. Ora, já falámos do 11. O 11 é o número de iluminação e de inspiração. Quer dizer que tem que haver coragem e determinação. Agora, temos aqui já 2 fatores. O 8 fala de poder pessoal. E muitas vezes o 11, quando não está totalmente equilibrado, ele reduz a um 2, que é uma vibração mais elevada do 2. E o 2 diz o quê? Atenção aos relacionamentos mais próximos. Tem que haver cooperação, tem que haver equilíbrio. Os relacionamentos, quaisquer que sejam os relacionamentos, está bem? Ouviste? Pode ser, não é só para ser os amigos, os profissionais, pessoais, não podem tirar poder pessoal. Ou seja, a forma de me relacionar permite-me estar mais segura de mim, trabalhando o meu poder pessoal. E como é que eu faço isso? Utilizando aquilo 3, que é a comunicação. A comunicação deve ser sempre positiva, falando das coisas positivas da vida, vendo o lado positivo, entusiasmando, motivando os outros. Estou na área certa. Ouviste? Está a Portanto, esquece lá o 13. Isto é só uma pequenina parte daquilo que poderíamos falar do mapa. Posso ali somar o 8 mais o 3 ou não? E não dava 11 mais o 11? Não, 8 e 3, este 11 vem deste 38. Vem desse. Sim, é verdade, do 44. Sim. Como é que alguém consegue pegar neste livro e retirar a fórmula para saber exatamente que número orienta? Está tudo bem explicado. Portanto, pegamos a nossa data de nascimento, somamos dígito a dígito. Eu incluí no livro parcelas, portanto, vamos primeiro ao número da redução. Portanto, no caso do Jorge Gabriel, íamos procurar a secção do 4. E depois do 4 existem as várias combinações. E eu ia especificamente ao 40 ver o que é que o 40 me diz. Ou seja, qualquer pessoa comprando este livro consegue fazer estas contas passo a passo, não é? Sim. Então, em estratégias, o que é que se deve fazer, o que é que não se deve fazer, o que é que flui, o que é que não flui. Também analisei a parte dos ciclos de vida para a pessoa perceber onde é que eu estou nesta fase da minha vida. Está tudo aí. E também, quem quiser ter uma consulta consigo, também o pode fazer, não é? Como é que a pode encontrar? É através do meu site, www.anasequeira.com. Está lá o formulário de contacto, o tipo de consultas, é muito fácil, é só entrar em contacto e marcar. Ana, mudou de vida? Mudei completamente. Sim? E está mais feliz agora? Não se compara. Eu hoje digo que, claro que isto é um trabalho de todos os dias. Todos os dias devemos estar conscientes do que é que eu estou a fazer com a minha vida, o que é que eu estou a criar. Mas eu acredito que hoje não só estou mais consciente, mas estou profundamente feliz porque me sinto ao serviço. Pronto, e está tão ao serviço que decidiu oferecer alguns livros. São 10. São 10 no total. Para os nossos telespectadores. Obrigado. Obrigada. Em nome deles. Muito obrigada. Número de telefone para ligar, 227 128 168. São bons números. 128 168. Andaste a ler o livro durante a noite toda? Sim, por isso é que este louca, furiosa! 128 168, número de telefone para ligar e para se habilitar a ganhar um dos 10 livros que estamos a oferecer.